Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula dentro do curso de capacitação e formação para cristãos, intercessores e missionários, que todos nós temos um chamado para intercessão e para missões. Todos nós fomos chamados para orar pela vida de alguém, para interferir espiritualmente, que é a intercessão na vida de uma nação, na vida de uma pessoa, na nossa própria vida, na vida dos nossos filhos. E missionário nós somos porque todos nós temos uma missão. Então esse curso é para você que está aí, que está buscando ferramentas para poder saber como trabalhar dentro do propósito que Deus te chamou. Amém? Então vamos lá. O nosso tema de hoje é fontes da vida. Fontes da vida. É uma parte de um estudo que eu fiz há muito tempo atrás, mais ou menos 2000 e eu creio que 2009, entre 2006 a 2009, por aí mais ou menos, 4 anos, um pouquinho mais, num período que eu estava passando muito difícil na minha vida, muito complicado. Já dei alguns pequenos testemunhos. E durante um período da minha vida, mais ou menos 6 anos, eu passei um período muito complicado e foi muito difícil para mim. E durante o finalzinho desse período de provação, de aperfeiçoamento, de luta, de aprendizado, o Senhor começou a trazer para mim esse entendimento sobre as fontes de vida, que eu creio que é essencial para todos nós. Então, a gente vai começando essas aulas, vão ser aqui 3 ou 4 aulas, mais a aula ao vivo que nós vamos ter, para nós conversarmos, nos aprofundarmos mais nesse tema que é muito amplo. Eu queria tratar com vocês sobre essa questão das fontes em nós, ok? Os olhos, eles são uma fonte. A Bíblia fala que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Fala de luz, fala de verdade, fala de autenticidade, fala de andar em retidão, andar em transparência. Só que os olhos, eles, apesar de ser uma fonte, eles são uma porta espiritual para acessar a nossa alma. E é justamente aí nesse ponto, questão de alma, que é emoções, vontade, sentimentos, e daí a gente vai tirar personalidade, daí a gente vai tirar uma série de coisas, traumas que ficaram, que foram criados, que foram estabelecidos na nossa vida desde o ventre, padrões de comportamento que vieram no nosso DNA dos nossos antepassados. Então é uma série de coisas que vai culminar na nossa história e que se nós não procurarmos entender um pouquinho essa complexidade de coisas, a gente pode se perder e pode perder muitas oportunidades da nossa vida. Então é importante que a gente entenda, procure buscar em Deus, procure buscar nos livros, procure buscar através de profissionais da área de psicologia, entender um pouquinho desse nosso universo, né, de sentimentos, emoções, vontade, personalidade, que é extremamente complexo. Mas eu queria começar esse aula, né, esse estudo hoje, declarando o tema central, que é Deus como a fonte da vida. Deus como a fonte da vida. Nada, absolutamente nada, pode ser outra fonte na sua vida. Deus, ele tem que ser a centralidade na sua vida. Não são os seus princípios só, não é a sua criação, não são as suas metas, não é o que você já conquistou na sua vida que deve ser a sua fonte. Não é a sua esposa, não são os seus filhos,
Eu não estou falando de você não amá-los ou não respeitá-los ou não tratar essas pessoas com carinho, com cuidado. Não tem nada a ver. Não faça disso, ou dessas pessoas ou de qualquer outra coisa fonte. Não faça das coisas que te cercam e nem de você próprio a sua própria fonte. Dentro da autossuficiência, dentro do orgulho, da altivez, e aí vai uma série de coisas. Tá? Entendam algo importante, Deus é a nossa fonte. Eu preciso entender isso. Ele é o meu esteio, Ele é o meu padrão, Ele é a pessoa a qual me supre em todas as minhas necessidades. Ele é a minha base, Ele é a minha rocha, já falando uma linguagem bem conhecida nossa. Ele é a palavra pela qual eu vou andar. Luz para os meus caminhos. Amém? Calçando os pés a preparação do Evangelho. Então, em cima da pessoa de Deus, eu tenho que lançar as minhas ansiedades. Eu tenho que estabelecer a minha vida. A minha confiança tem que estar nele. Então, a primeira fonte de vida para nós é Deus. Ele é a primeira fonte de vida. É para Ele que eu tenho que correr quando houver uma necessidade. É para Ele que eu tenho que correr quando houver um perigo. É para Ele que eu tenho que correr quando houver ameaças. Então, Ele tem que ser a nossa fonte. Ele tem que ser o nosso esteio. Ele tem que ser o nosso sustento. Eu preciso trazer Ele para fundamentar a minha caminhada, a minha vida, ok? Então, Deus como fonte de vida, Ele se revela, revelações das águas que fluem para curar, para saciar, para renovar e para salvar. Ele é essa fonte e tudo está nele. Todas as nossas fontes estão em ti. Então Deus é a nossa principal fonte. Não são os pastores, não são os intercessores, não são os seus amigos, é Deus. Ele é a principal fonte. Como é que eu adquiro essa fonte? Através da intimidade. Como é que eu faço com que Deus seja a minha fonte? Através da intimidade com Ele. Através de um relacionamento verdadeiro, não de uma religião, tá? Mas da pessoa de Deus. Em primeiro lugar, eu preciso entender que Ele é uma pessoa. Deus é uma pessoa, não é uma ideia. Não é uma ideia de uma religião, mais uma religião entre as tantas religiões. O negócio que se fala tanto sobre isso, o cristianismo é uma das religiões que está mais crescendo. O islamismo é uma das religiões que está mais desenvolvendo na Europa. O budismo é uma religião predominante na Ásia, ali no Nepal, na Índia, enfim. Então a gente, com a ideia de religião, a gente traz o cristianismo para esse mesmo nível. Então uma das coisas que nós precisamos quebrar é com essa ideia. O cristianismo verdadeiro, bíblico, apostólico, não é uma religião, é Jesus, é Deus, ok? Então, uma das primeiras coisas que nós devemos começar a trabalhar no nosso entendimento é de não ter o cristianismo na nossa vida como uma ideia de uma religião. É Deus em mim, ok? Cristo em você, Cristo em vós, esperança da glória. Então eu preciso entender que eu não faço parte de uma religião. O IBGE, o meu nome não está lá. No dia que eu fiz, a última vez que eu fiz, inclusive eu participei, eu fui um dos voluntários lá para trabalhar no IBGE, na época eu não marquei religião. Eu não marquei, eu já tinha esse entendimento. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos trabalhar em nós nós não fazemos parte de uma religião. Nós não somos uns religiosos cristãos.
Nós somos a própria pessoa de Jesus. Cristo vive em mim e eu vivo nele. Engraçado que essa história, eu me lembrei de um pastor, o pastor Elias Brandt. Ele contou uma vez num seminário que ele foi dar a história de um homem que trabalhava numa fábrica em São Paulo, e ele trabalhava em fornos, né? Com aquelas pedaços de aço que bota para derreter e vira, enfim, metalúrgica. E ele estava ali, ele ouviu essa história de alguém também, e ele contou para nós sobre isso. Diz que um homem muito simples, né? Muito comum, um homem de Deus, e ele sempre ia para o trabalho, colocava aqueles fones, porque tinha que bater e tal. E o trabalho dele era mexer naquelas caldeiras com ferro e aquele negócio todo. E um dia ele veio, né? E estava muito cheio do Espírito Santo, e estava ali com fone, falando em línguas e tal, e trabalhando ali, mas ligado no Espírito Santo. E ele foi chamado a atenção por um colega dele que estava incomodando. Ele estava com fone, então ele estava falando alto. E o colega dela falou: olha, você está incomodando, eu estou concentrado aqui, você está falando negócio de crente e tal, adorando o louvor de vocês. E ele pediu desculpa e tal, e voltou ao seu trabalho normal, mas novamente voltou, né, naquela alegria do Espírito Santo. E o amigo dele foi chamar o chefe, né, no refeitório, durante a refeição, fez a reclamação, né? Fulano estou concentrado, mas ele está cantando e tal, está me distraindo. E ele foi chamado pelo chefe para poder ser alertado em relação a isso, o ambiente de trabalho e tudo. Tem que ter os colegas, tem que respeitar. E aí o chefe dele: olha, eu vou citar um nome aqui, seu José, o senhor está incomodando, porque o senhor está cantando algumas coisas. E foi falando, ele falou: eu sei, me desculpa e tal, mas é porque Cristo está em mim e eu estou nele. E começou ali naquela mesa, né, do chefe dele, que era muito amigo dele, amigo já, e ele começou a falar com o chefe dele: mas eu não consigo, eu estou muito cheio de Deus, né, Cristo está em mim. Aí falou algumas coisas, a experiência dele. Ele falou: olha, seu João, respeita a sua religião, somos amigos, mas eu não entendo como Cristo está em você, não tem como, né? E foi tentar convencer o seu João de que aquela ideia de que Cristo está nele e ele está em Cristo estava errada. Olha, não tem como, né? Se você diz que Cristo é uma pessoa como você fala para mim, não tem como ele estar em você, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E tal, e foi falando um monte de coisa aí. E eu sei que terminou aquela conversa deles dois, ele pedindo desculpa e tal, e voltou lá para a caldeira dele, para o trabalho dele, mas ficou pensando naquilo, realmente, como é que isso é possível? Como é que é possível Cristo estar em mim se ele é uma pessoa? E ele ficou com essa confusão na mente dele. E o Espírito Santo, naquela hora que ele estava trabalhando ali, né, caladinho, meditando, pensando em tudo que ele tinha ouvido, o Espírito Santo falou: olha para o seu trabalho. Aí ele olhou e viu uma barra de ferro dentro do fogo, né, e já incandescente, e o Espírito Santo perguntou: é o fogo que está no ferro ou é o ferro que está no fogo? Aí ele parou, ficou olhando aquela barra de ferro, mas que ao mesmo tempo era já fogo, porque estava completamente incendiado. E aí ele entendeu, falou: é isso. E aí chamou o chefe dele, né, e falou: olha, o senhor me perguntou como é possível. Agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O que é isso daqui? É o ferro que está no fogo ou é o fogo que está no ferro? E fez essa pergunta para o chefe dele. E o chefe dele parou, ficou analisando, bateu assim nas costas dele e falou: o senhor é muito sábio. Realmente o senhor tem razão. Não tem como a gente falar quem é o que agora, nesse momento. Ele falou: pois é por isso que eu estou desse jeito. Aí eles dois se abraçaram e tudo, e foi uma bênção, e ali ele pôde compartilhar também da pessoa de Jesus. Então, é essa ideia que nós precisamos ter, de Deus como nossa fonte. Deus dentro de nós, vivendo em nós, sendo para nós tudo que nós precisamos, sendo para nós tudo que nós necessitamos, sendo para nós a nossa referência. Essa tem que ser a ideia principal nossa.
não do cristianismo como uma religião, mas minha, uma verdade revelada de Deus para a minha vida. Porque quando eu tenho essa verdade revelada de Deus, que é Deus em mim, esperança da glória, eu não vou estar entrando mais em crise dentro das congregações ou porque surgiu algum problema de relacionamentos dentro da igreja, ou se o pastor falhou comigo, se o irmão falhou comigo, porque eu vou estar suprido. Cristo, a minha fonte, que vai suprir todos os meus sentimentos, todos os meus desejos, todas as minhas vontades humanas, como pessoa nos momentos de minha necessidade, Ele como fonte de vida que flui dentro de mim, eu vou estar satisfeito, eu vou estar pleno da presença de Deus. Então, se alguém faltar comigo, falhar comigo, eu não vou entrar em crise, eu não vou quebrar tudo, eu não vou xingar, eu não vou espernear, eu não vou brigar, porque eu já tenho tudo. Eu já tenho a suficiência que eu necessito para viver uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de satisfação. Então, essa é a ideia de Cristo como fonte para nós. E eu queria que você entendesse isso, né? Que nós pudéssemos entender isso e viver isso na plenitude que a gente precisa viver. Isso é um grande desafio para nós. Desfazer essa questão de que eu sou parte de uma religião. Eu sou parte de Cristo, eu sou a parte que foi enxertado na videira verdadeira. Eu e Cristo, hoje nós somos um. É esse o entendimento que nós precisamos ter como a vida de Deus em mim, como os fundamentos do cristianismo que o Jesus ensinou para os apóstolos e ensinou para a igreja, e está aqui na palavra. Eu queria deixar um versículo nesse nosso primeiro tempo aqui juntos. Daqui a pouco nós vamos para outra aula, mas eu queria deixar um versículo aqui para você meditar. E eu queria deixar uma tarefa para você. Em cima desse texto, faça uma redação. Escreva o que você está entendendo em cada parte desse versículo. É um versículo bem curto, mas que é muito profundo, assim como toda a palavra de Deus. Salmo 36, versículo 9. Você vai anotar aí no seu caderno e você vai redigir algo em cima desse texto. O entendimento que o Espírito Santo está trazendo. Esse é o exercício que eu quero deixar com você. Salmo 36, versículo 9 diz: porque em ti está o manancial de vida. Na tua luz veremos a luz. Vou repetir, tá? Porque em ti está o manancial de vida. Na tua luz veremos a luz. Salmo 36, versículo 9. Que Deus te abençoe. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.